Oi pessoal, em um vídeo passado a gente tinha visto a regra de integração numérica do trapézio, tanto a sua versão mais simples, que você aproxima a área embaixo da função por um único trapézio, quanto a versão repetida, em que a gente reparte o intervalo em vários subintervalinhos e em cada um deles aproxima a área por um pequeno trapézio, pela área de um pequeno trapézio. O que eu quero mostrar nesse vídeo hoje é como a gente estima o erro dessa aproximação. Então vamos relembrar qual é a cara dessa regra de integração. Então olha só, a gente está interessado em calcular a integral abaixo da função f e o que a regra do trapézio faz é apenas aproximar a função f por um polinômio de grau 1, ou seja, a reta, e calcular a integral exata abaixo dessa reta. Sendo assim, a integral da função f é aproximada pela integral do polinômio interpolador de grau 1 para a função f nos extremos do intervalo. Percebe então que a aproximação para a integral da função foi feita em duas etapas. Primeiro, a gente aproximou a função f por um polinômio de grau 1. Depois, calculamos a integral exata do polinômio de grau 1. Então, o único ponto de onde pode ter vindo algum erro é no primeiro, quando a função f foi aproximada por um polinômio. Depois, na segunda parte, aí o polinômio foi integrado exatamente. Logo, o erro de integração tem a ver com o erro na interpolação. Então, vamos dar uma olhada em como era esse erro na interpolação. A gente tinha visto, numa aula sobre interpolação, que a função f é exatamente igual ao polinômio interpolador, mais um termo que tem a ver com erro. No caso da interpolação por um polinômio de grau 1, esse termo é proporcional à derivada segunda da função em algum ponto, vezes aquela função ômega de x, que é x menos cada um dos pontos de interpolação, no nosso caso o a e o b. Logo, no caso da integração numérica, o que nós temos é que a integral de f é a integral de p mais a integral desse termo, portanto o erro de integração, a integral da f menos a integral do polinômio, é a integral deste pedaço daqui. Então nós temos que calcular essa integral para poder avaliar o erro de integração numérica. Acontece que essa função xi, esse ponto xi, que depende de x, não é conhecido. Então eu não tenho como avaliar essa integral porque eu não conheço esse ponto xi. Para conseguir avaliar essa integral, a gente vai usar um resultado de cálculo chamado teorema do valor médio para integrais, ou primeiro teorema do valor médio para integrais. Ele diz que quando nós estamos integrando o produto de duas funções, sendo que uma delas é contínua e a outra não troca de sinal, então a gente pode escrever essa integral como a integral da função que não troca de sinal vezes aquela função que era contínua, eu posso colocar fora da integral avaliada em algum ponto. Então esse xi era um ponto que dependia do x e da integração, por isso tinha esse subíndice xi. Esse aqui já não, é algum ponto dentro do intervalo AB. E agora fica fácil, porque essa integral eu consigo calcular exatamente, e a gente fica finalmente com a diferença entre a integral que eu quero computar e a aproximação numérica, como igual a b menos a ao cubo sobre 12, derivada segunda da função em algum ponto xi, e o sinal de menos aqui. Ou seja, esse foi o resultado que nós acabamos de demonstrar. A diferença entre a integral exata e a aproximação da regra do trapézio é proporcional à derivada segunda, b menos a ao cubo. E veja que como esse erro de integração numérica depende da derivada segunda, a gente diz que se a função que nós estamos integrando for de fato um polinômio de grau 1, então o erro é zero. A derivada segunda é zero para polinômios de grau 1, portanto o erro é zero, ou seja, a regra do trapézio é exata para polinômios de grau 1. Bom, isso já era esperado. O que nós fizemos foi aproximar a função por um polinômio de grau 1 e integrar exatamente o polinômio. Se a função original já fosse um polinômio de grau 1, não tem erro nenhum nessa aproximação. Vamos ver como fica o caso do erro para a regra do trapézio composta.
No caso da regra do trapézio composta, o que nós temos é que o intervalo de integração completo é repartido em alguns subintervalos e dentro de cada um deles a gente aplica a regra do trapézio. Portanto, o erro geral de integração é a soma do erro cometido em cada um dos intervalos. Então, aqui nesse exemplo, o erro na regra do trapézio composto seria o erro do primeiro intervalo, mais o erro do segundo, mais o erro do terceiro. Em cada um deles, esse erro assume a forma que nós acabamos de ver para a regra do trapézio simples. Nesse caso, eu vou considerar a situação em que o nosso intervalo foi repartido em tamanhos iguais. Então, esse tamanho aqui é o h. Então, lembra, antes aparecia b menos a ao cubo, agora é h ao cubo. Claro que esse termo h ao cubo eu posso pôr em evidência. E ainda vou fazer a seguinte jogada aqui. Vou colocar um 3 dividindo, que é o número de intervalos, e vou multiplicar por 3. E fazendo isso, esse termo que está aqui dentro dos colchetes fica com a cara de uma média. E sempre que a gente tira a média de valores, o valor médio é um valor que está entre os extremos, né, das parcelas que compunham a média. No caso da função, então, essa média vai ser um valor que está entre valores da derivada segunda. Se a gente supor que a derivada segunda é uma função contínua, então, pela propriedade do valor intermediário, né, um valor entre dois valores da função, também é assumido pela função em algum ponto. O que significa que essa média daqui pode ser representada como o valor da função em algum ponto dentro do meu intervalo. Ou seja, o erro de integração numérico na regra do trapézio composto é n h ao cubo f duas linhas sobre 12 com um sinal de menos. E se a gente lembrar que n vezes h é o comprimento do intervalo, eu posso trocar um termo aqui. Então fica o comprimento do intervalo h ao quadrado sobre 12 f duas linhas de xi. Então a gente diz que a regra do trapézio é uma regra de segunda ordem, porque o erro é proporcional a h ao quadrado. Bom, vamos ver como é que a gente pode usar esse resultado em um exemplo. Então eu peguei, por exemplo, a integral de e a menos x ao quadrado no intervalo de 0 a 1. Essa função e a menos x quadrado não tem primitiva, portanto essa integral só pode ser computada numericamente, não tem outra opção. Minha pergunta é, em quantos intervalos eu devo particionar o intervalo 0, 1, de maneira que quando eu estimar essa integral pela regra do trapézio composto, eu acerte pelo menos 4 casas decimais. Então vamos lá, o que é que nós acabamos de ver? Que o erro na regra de integração pelo trapézio composto era igual a b menos ah ao quadrado sobre 12 a derivada segunda em algum ponto, e ainda tinha um sinal de menos. Como esse ponto que se a gente não sabe calcular, o que eu posso dizer é que eu vou majorar o erro colocando aqui o máximo da derivada segunda. E para garantir que eu acerto pelo menos 4 casas corretas, eu vou pedir que esse erro seja menor do que 10 a menos 4. No caso dessa função, a gente calcular a derivada segunda dela e for verificar qual é o máximo que ela assume no intervalo 0 a 1, em módulo, esse máximo vale 2. Logo, daqui a gente tira que h ao quadrado tem que ser menor ou igual do que 6 vezes 10 a menos 4. Portanto, extraindo a raiz, o h tem que ser menor do que raiz de 6, 10 a menos 2. Lembra que o h é o comprimento do intervalo sobre n, então 1 sobre n tem que ser menor do que isso. Passando o n aí para o outro lado, o n tem que ser maior ou igual a 41. De fato, se a gente calcular a regra do trapézio composto usando n igual a 41, o erro fica da ordem de 10 a menos 5. Então, quando a gente usa essa expressão para o erro máximo de integração numérica, nós vamos conseguir apenas a garantia de que se a gente trabalha com esse número prescrito para subdivisões do intervalo, a gente vai ter o erro abaixo do limitante que a gente escolheu. Pode ser que, inclusive, esse número para o n estimado esteja superestimado. Até podia trabalhar com n um pouco menor, mas a gente não tem como descobrir
tudo que a gente consegue fazer é de fato usar esse majorante. Olha lá, de fato, se eu tivesse trabalhado com n igual a 25, já seria suficiente para atingir a precisão que foi pedida de 10 a menos 4. Então, em resumo, pessoal, a regra do trapézio composta é uma regra que é fácil de ser aplicada, a gente já tinha visto isso no vídeo anterior, e o erro para essa regra é proporcional a h ao quadrado. A gente consegue usar aquela expressão do erro, talvez para majorar o erro máximo que vai ser cometido. Para isso, a gente tem que conseguir avaliar a derivada segunda da função e descobrir o máximo dela. Na prática, isso significa que esse erro ser proporcional a h ao quadrado, que não é muito, significa que a gente pode necessitar de muitos pontos para conseguir uma aproximação razoável para a integral da função. Então, o que a gente vai ver em outros vídeos são fórmulas melhores para a integração numérica, de maneira que talvez a gente não precise fatiar tanto assim o intervalo para atingir uma precisão de interesse. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.